Bem-vindos ao canal dos Engenheiros do Curitiba, um canal de amigos torcedores do Coxa, disponível no YouTube e como podcast no Spotify. Hoje temos o Mauro, o César, Carlos e Enzo, né, e vamos começar com um assunto que é bem evidente para o Coxa, que hoje temos o pior ataque do campeonato, né, na oitava rodada. E gostaria de saber do César por que isso está acontecendo. É devido à falta de qualidade? É um pouco de esquema de jogo? Será? É difícil de saber exatamente por quê, mas vamos discutir o que pode ser a razão desse pior ataque. Na minha visão, respondendo sua pergunta, é falta de qualidade. Tanto falta qualidade no meio campo, quanto falta qualidade no ataque mesmo, né? Meio campo nosso, essa é a oitava rodada, pouquíssimo produziu. Vou até te dizer que hoje acho que foi uma das primeiras jogadas que eu vi no meio campo, armando jogadas e tal, mas foi hoje no nosso segundo tempo. Por isso até acho que foi um dos melhores tempos nossos no campeonato, considerando a dificuldade do adversário, foi hoje o segundo tempo. Mas a falta de qualidade nossa é gritante. Um ataque muito lento, trombador, né? O Robson, que a gente nos primeiros programas até discutia quem sairia para a volta do Giovani, e foi unânime a saída do Robson, hoje é o nosso melhor homem de ataque. Se não é um primor de técnica nem de velocidade, pelo menos luta, né? Procura jogadas, tanto é que as melhores jogadas sempre acabam passando pelo pé dele. Mas assim, o nosso meio campo produz nada, não produz, o nosso meio campo em todos os jogos é toque de lado, toque para trás, volta, bola, briga, masca, tromba, volta a bola para trás, volta para o meio, volta para trás. Então assim, não vai sair gol assim. Não adianta. Aí Sabino dando um chutão, bem, e vai lá para frente. Meu amigo, não vai dar. Eu já falei isso, né, até hoje durante o programa, na primeira parte. Não tem jeito. Se não tiver alguém que para a bola, bota a bola no chão, levanta a cabeça, vê qual é a melhor opção, distribui um jogo na direita, na esquerda, enfia uma bola em profundidade, a gente não vai conseguir produzir nada no ataque. E o nosso ataque é inexistente, né? Não preciso dizer, o Sassá, e não é a primeira partida que ele joga mal, a gente tem tido boa vontade porque acha que há alguma esperança que o Sassá realmente tenha sido a contratação para esse campeonato, né, com a perda do Rafinha, era para ele estar assumindo aí o protagonismo do time, até por uma experiência, um cara que jogou muito bem no Botafogo, fez algumas boas participações, apesar de acho que não era titular absoluto no Cruzeiro, mas assim, para o nível dos atacantes que a gente tem, era para estar assumindo a camisa 9, né? Eu tenho saudade do Rodrigão. O Rodrigão, quer queira, quer não queira, no ano passado, enquanto ele esteve focado, ele empurrava essas bolas que hoje o Sassá perdeu. Essas duas bolas que o Sassá hoje desperdiçou, o Rodrigão teria feito pelo menos uma, era um gol por jogo. Eu me lembro no passado, sei lá, os 9 primeiros gols do campeonato, do Coxa no campeonato, 8, 7 eram do Rodrigão. Então tá faltando um 9 que empurra para dentro, cara. Tem que ter um cara que a bola que sobrar, ele tá ali para colocar para dentro. Não precisa jogar bem, não. Basta fazer o gol. Quer comentar, Enzo? É, boa noite a todos aí, nesse segundo tempo, né? Vamos ver se não enganamos que nem o Curitiba, né? O primeiro tempo foi bem ruim. Não, eu acredito assim que o problema do Curitiba maior é jogadores de velocidade no ataque, que o Curitiba não tem, né? Isso eu tenho insistido bastante. O Curitiba não se preparou para a primeira divisão, essa que é a verdade, né? Você veja que a pandemia acabou dando um gap ali muito longo e na própria escalação, né, o narrador falou que o Atlético Mineiro se reforçou durante a pandemia, né? E o Curitiba, justamente por falta de dinheiro, não se reforçou. Então o Curitiba não se preparou para disputar a primeira divisão. E fica bem claro assim quando você observa que o Rafinha se machucou e não tem jogador para substituir ele, né? Conforme o César falou, né, nosso maior investimento foi no Sassá, e é um jogador que estava no banco com a Roca e agora se entende por quê, né? Sinceramente, não é um jogador decisivo. Pode ter sido um jogador promissor lá no início e tal, mas
Tava vendo o jogo do Fluminense hoje. Agora me fugiu o nome do jogador lá que fez o primeiro gol do Fluminense, mas ele matou a bola no lado esquerdo, jogou pro meio e bateu 1-0 Fluminense. Então, o Curitiba sendo um atacante assim, né? Que faça a jogada, né? Que dá um drible, que chute forte, que faça o goleiro fazer uma defesa. O Igor Jesus teve uma grande chance, né? Era só colocar para dentro de cabeça, cabeceou para fora, né? Então, é um jogador promissor, tem 19 anos, mas não é pronto ainda para ser titular do Curitiba, ao meu ver, né? Então, para disputar uma primeira divisão. Então, o Robson, como a gente já falou, perde na velocidade para o zagueiro, então, apesar de ser um jogador voluntarioso, é o jogador mais perigoso do nosso ataque, ao meu ver, assim. Mas ainda falta velocidade para ele, né? Não tem velocidade nenhuma. Então, um time que nem a gente já conversou, né? Propomos de jogar no contra-ataque, você não ter jogadores de velocidade, praticamente inócuo, né? Um time... E aí, como é o Curitiba vencendo, né? Não faz gols. Não chega no adversário. Para você fazer gols, tem que estar sendo incisivo, né? E cruzando bola, o tempo inteiro finalizando. E o Curitiba não consegue fazer isso, né? Até no segundo tempo a gente melhorou muito, né? Com a entrada dos jogadores, contra o Atlético Mineiro. Mas, pela falta de qualidade do nosso ataque, faltou fazer o gol, né? Então eu não sei qual a escalação. Sinceramente, esse jogo para mim foi um paradigma assim, bem claro, assim, que o Curitiba não pode jogar no 4-4-2 nessa proposta de contra-ataque. Ele jogar com 3 atacantes, 2 de velocidade. Ser um jogo bem vertical. Talvez o Giovani venha a ser esse jogador que vai fazer esses lançamentos, né, dos nossos extremos. Só que a gente tem que ter os extremos, a gente não tem nenhum. A verdade é essa, hoje não temos nenhum. E vamos ter que correr atrás, procurar na segunda divisão. Hoje pela manhã vi o jogo pela manhã não, acho que foi pela manhã. O jogo do Avaí e Chapecoense, foi 1-0 para Chapecoense. E o Valdívia, ao contrário do que muitos falaram que o Valdívia não estava jogando bem, jogou muito bem. Jogaria tranquilamente esse time do Curitiba aí. Um jogador bem lúcido, que mata a bola, que é incisivo, que tem velocidade. Então, disse que foi oferecido, o Curitiba não quis, não consigo entender o motivo. Sinceramente, acho que era um jogador... Com certeza não é um jogador que vai resolver, assim, fazer gols e tal, mas é um jogador que ia ajudar bastante nessa falta de velocidade do Curitiba. Mauro? Primeiro eu queria lembrar que todos nós concordamos que o Jorginho tem um estilo bastante peculiar dele, né? Que é jogar por uma bola e tal, Jorginho Ball, né? Então, assim, aquela questão que eu comentei num outro programa de identificar, que é uma coisa clara, todos nós identificamos, que o Curitiba joga com poucos atacantes, poucos jogadores no ataque, parece que sempre é um ou dois que tem que se virar. Isso eu acho que vai ser uma constante no campeonato, tá? Porque a gente, ao trazer o Jorginho de volta, a gente está partindo desse pressuposto, né? Que nós vamos tentar jogar no contra-ataque, exceto alguns jogos em que a gente possa ter uma superioridade técnica. E aí, partindo então desse pressuposto, eu acho que tem duas coisas que são perfeitamente identificáveis, né, como o nosso motivo de fazer pouco gol. Uma é o que o Enzo falou, falta de velocidade, tá, porque você tem que ser mais mortal, né, para jogar nesse estilo. E outra que eu acho, assim, que sempre foi uma característica nossa e que a gente, me parece que está passando longe disso, é fazer gol de bola parada. Nós vamos ter que treinar um pouco mais, né? Nós temos jogadores com essa característica. O Sabino o Rodolfo sempre foi um zagueiro que faz gols, né? O William Matheus sempre fez gols de cabeça. Então a gente precisa ter um pouco mais de concentração. E acho que o Giovani, né, sem querer depositar todas as fichas num jogador, isso é péssimo, mas a gente também não tem muito para onde correr, então a gente se agarra nas pequenas coisas boas que vão acontecendo durante os jogos. O Giovani, ele pode ser o cara que vai ser um pouco mais mortal no contra-ataque, né? Por exemplo, para jogar uma bola para o Neilton, para o próprio Robson, né? Queira ou não queira, ele é um cara que acaba ganhando e é um pouco mais decisivo. Então, para dar uma velocidade, eu acho que ele pode ajudar nisso. E ele é um cara que pode ajudar na bola parada, né? Ele tem uma qualidade na bola parada.
Então, esses dois fatores que eu acho que podem contribuir para a gente sair da posição de pior ataque do campeonato. Mas eu não tenho nenhuma ilusão de que a gente vai passar a ser um time fazedor de gols. Não vai, porque o Jorginho não veio para isso. A gente vai para ganhar ali com as calças na mão, né? Como diriam os narradores antigos. Mauro, concordo em partes aí com o que você comentou, cara. Sim, deposito as minhas fichas no Giovani. Eu acho que é um cara que vai dar muita qualidade, principalmente por questão de... Assim, se a gente não tem um jogador de velocidade, a bola corre mais pro jogador, né? Então, se você consegue ter um cara que consegue enfiar uma bola, como ele enfiou pro Sassá, como ele enfiou pro Igor Jesus, para tocar a bola, para rodar a bola pro meio. Então, assim, é um cara que consegue, entre aspas, suprir essa ausência de velocidade individual que os nossos atacantes têm, né? Mas eu não concordo quando você comenta assim que a gente ataca com poucos jogadores por causa do estilo de jogo do Jorginho. No ano passado, na Série B, cara, com o mesmo Jorginho, a gente atacava com Rafinha, Rodrigão, ao mesmo tempo, Rafinha, Rodrigão, Giovani, Ruolano, Robson, todos ao mesmo tempo. Mais algum volante que chegava, muitas vezes o Matheus Salles chegava junto no ataque. Até o Enzo é um dos que comenta que o Matheus Salles joga até melhor quando ele se aproxima do ataque do que sendo o primeiro volante. Eu acho que hoje é muito mais pela falta de qualidade técnica que a gente tem. Veja que eu citei jogadores que jogaram na Série B, são praticamente o mesmo time nosso na Série A. Então, com exceção do... Oi. Eu ia falar só com exceção aí do... que você tocou no ponto importante, a meu ver. Assim, o Curitiba tinha o Juan Lano e o Rafinha. Então isso que eu ia falar. Dois jogadores de velocidade, né? Perfeito, é isso que eu ia falar. A diferença para mim é que o principal jogador desses é o Rafinha, que era um jogador de velocidade, e hoje nós não temos. A ausência do Rafinha, ela vem com o Neilton. O Neilton vem para suprir essa falta. Não que, fazendo um paralelo ao time do ano passado, os dois poderiam perfeitamente jogar juntos se tivessem condições físicas, né? Mas a verdade é que o nosso time Série A é inferior ao time que ficou em terceiro lugar na Série B ano passado. Esse é fato. A gente perdeu o Juan Lano, perdeu o Rafinha, foi uma fatalidade o Rafinha, né? Estava aí no elenco, mas assim, a gente não repôs... O Rodrigão, né? O Rodrigão, eu acho que tem um parênteses aí, que ele já não era titular no final da Série B, né? Ele já tinha perdido a posição por causa das questões extra-campo aí que foram divulgadas na imprensa aqui do Paraná. Mas no começo do campeonato, a gente não estaria na Série A se não fosse o Rodrigão. Cara, eu tenho saudade de centroavante, cara. Eu queria centroavante que empurra a bola pra dentro, cara. Não, eu concordo, mas assim, você tem saudade do Rodrigão no primeiro turno. Você tem saudade do Rodrigão no segundo turno? Não, tudo bem, mas eu tenho saudade de um jogador camisa 9 fazendo gols. Até o Kleber Gladiador fez gols no primeiro turno. Bota um cara forte ali pra empurrar pra dentro. Entendeu? Não, eu concordo, também acho que a gente tem que ter o camisa 9, tem que ser fazedor de gol, não precisa ter habilidade para driblar, tocar, criar. Bola parada, ele tem toda a razão. E tem toda a razão. Então, esse era outro ponto. Fazer com a bola rolando, tem que ter alguma jogada de bola parada. Tem que ter jogada ensaiada. Você viu o Atlético Mineiro? Eles tiveram umas 2 ou 3 jogadinhas ali. O cara já tá ali esperando a bola que veio do lateral, do fundo para trás. Tem que ter. Isso eu concordo plenamente com o Mauro. Se a gente não consegue com a bola rolando, a bola parada tem que ser uma alternativa. Espero que com o Giovani agora... Esse era o ponto que eu ia comentar em cima do que o Mauro disse. A bola parada, se você for pensar, ela foi uma característica nossa no ano passado com o Jorginho. A gente fez muito gols de bola parada, seja de bola direta ou bola escanteio, bola cruzada na área a partir de uma falta. Então eu acho isso que a gente pode esperar que deve melhorar durante o campeonato. Tá? É uma questão de agora ter tempo para treinar em cima disso. E só tem um parênteses em cima disso que eu também queria comentar, que é assim, a gente pede que a gente faça gol de bola parada, mas a gente acha inadmissível a gente tomar gol de bola parada, né? Tipo, todo torcedor e todo técnico dos outros times falam a mesma coisa que a gente, né? Não, vamos treinar para fazer gol, mas não vamos treinar para não tomar. É inevitável, algumas vezes a gente vai tomar gol de escanteio como tomou hoje. É ruim, tem que ser poucas vezes, mas... E só para cortar aí desculpa aí, mas só para fazer o que o Mauro falou. A nossa proposta é não tomar gol e fazer uma bola parada. A gente não pode tomar gol de bola parada. Ainda mais o Atlético Mineiro, que é um jogador que é um time leve, né? A gente vai lá e toma um gol. Tudo bem que aquele Igor Rabelo, que é o zagueiro do Atlético Mineiro, é muito bom jogador. Muito bom. Cabeceou. Mas, cara,
Um time que vai jogar contra um time leve que nem o Galo, né? A gente já sabe. E a gente perde de bola parada, é isso que, na minha opinião, inadmissível. Se tivesse Assim, tomado o gol do bola Inter, por parada, exemplo, primeiro pode ser. tempo, mas podia ter tomado 3, 4 ali que ia sair barato no primeiro tempo. Não, eu concordo com você, Enzo. Eu acho que assim, a gente não pode tomar. Assim, por um time, com a proposta que a gente tem que evitar ao máximo esse tipo de gol, que é gol que você poderia evitar, né? Não é um gol de contra-ataque, um gol de habilidade, um gol que, por exemplo, a bola na trave do lateral direito lá deles, do Guga. Cara, aquela bola na trave, se entrasse, travessão, na hora que o jogo tava 0x0, Isso. seria um gol assim, tipo, cara, não tem o que fazer, meu. O cara, ele nunca mais vai acertar aquele chute na vida dele lá. O cara pegou uma bola de primeira, com a bola vindo na altura da cintura dele, toda torta. Ele acertou um chute no travessão que, se fosse gol, ia ser um baita golaço, concorreu ao melhor gol mais bonito do brasileiro. E aquele gol não tem defesa, cara. Era totalmente qualidade dele, mérito dele no arremate. E o gol de escanteio, sim. Por isso que quando o Fernando perguntou na primeira parte, eu falo, cara, pra mim foi erro individual aquilo, cara. E acho que esses erros é que a gente tem, infelizmente, assim, a gente não tem esse tempo, mas a gente precisa de tempo para que o Jorginho arrume isso dentro do elenco. O campeonato não dá esse tempo, porque o jogo tá rolando, mas a gente se pôs nessa situação quando a gente manteve o Barroca durante todo esse tempo. Então agora, cara, se você for ver com o Jorginho, após o Jorginho ser contratado, vou considerar a primeira partida do Mozart ali, são 4 jogos, a gente tomou 2 gols. Então, assim, defensivamente a gente vem melhorando. Mas é isso, a gente pegou um time com mais qualidade técnica, não tem muito o que ser dito. A gente não deveria ter tomado gol de escanteio, mas era para ter tomado vários outros hoje. Eu vejo que um dos problemas é o que o Carlos falou, é a troca do técnico, né, durante o campeonato. A gente vê que precisava de um outro estilo de jogo e durante o campeonato teve que mudar isso, e agora a gente jogava com 3 volantes e hoje tá vendo que talvez com 3 volantes não dê mais para jogar, né? A gente vai precisar jogar numa outra proposta. Mas aí faltam os jogadores agora, né? Se botou muita esperança no Rafinha machucou, botou muita esperança no Neilton machucou e não tem mais ninguém. Ninguém é ninguém mesmo, né? Não tem nenhuma opção. Então vai ser difícil mesmo, né? Não tem solução, vai ter que melhorar a bola. Giovani, né, agora. Nossa Melhorar é o Giovani. Eu acho que vai muito por aí. Ao menos isso, né? Mas assim, uma pergunta, o Carlos podia até começar, que ele comentou um pouco sobre o assunto. O Coritiba de verdade é o Coritiba dos últimos 3 jogos, tirando esse, né? Ou os das derrotas, né? Qual que é o Coritiba de verdade? É o Coritiba que vai realmente lutar para no máximo ficar em 16º? Ou o time não é tão ruim quanto a gente imaginava naquelas 4, 5 primeiras rodadas? Eu acho que o time do Coritiba, mesmo na derrota hoje para o Atlético Mineiro, ele jogou de forma semelhante. Ele não jogou bem contra o Atlético Mineiro, assim como não jogou também contra o Botafogo, contra o Sport na vitória, mas ele é muito melhor do que as primeiras partidas. Então, para mim, assim, o time do Coritiba ele vai apresentar algo semelhante ao que ele vem hoje. Que ele vai ter 2, 3 chances de gol no jogo, vai ser isso. A gente vai depender que esses caras matem essas bolas. Acho que à medida que o Jorginho for trabalhando, a gente deve melhorar isso, assim, talvez venha aí, eu falei 2, 3 chances também, apareçam um pouco mais chances ao longo do jogo, mas para mim, assim, a gente vai disputar do 10º para baixo do campeonato. Nossa colocação na tabela, na segunda metade da tabela, continua sendo total foco para não cair, e para mim o Coritiba tem condições totais de não cair. Eu acho que a gente consegue fazer jogo para não ser os 4 últimos do campeonato. Eu até aposto que a gente não cai nesse momento, mas tem que nesse primeiro momento tem que ir pontuando até que o Jorginho consiga implementar o esquema de jogo dele. A gente tem que ir pontuando. Mauro? Olha, eu vejo sim um Coritiba diferente. Esses dos 3 últimos jogos. Não acho que foi ilusão, porque nós todos aqui comentamos que, apesar das vitórias e do empate contra o Botafogo, ninguém achou que o time agora estava pronto para decolar no campeonato, né? A gente, em todos os momentos, considerou que a nossa luta é contra o rebaixamento, né? Acho que, como eu falei, o primeiro tempo de hoje, pegando desde a entrada do Jorginho, ele foi um ponto fora da curva, mas eu acho que é um ponto fora da curva até certo ponto compreensível, pelas razões que a gente já comentou aqui. Para mim, eu acredito muito nessa questão psicológica, sabe?
Eu acho que tem muito a ver isso. Eu não acho que seja só questão tática. Sinceramente, não é só questão tática. E dá para ver isso na reação dos jogadores jogando a bola para trás. O cara tem medo de tentar o drible e lançar para frente. Ele faz o seguro, ele não vou errar, joga para trás. Aí vai chamando o time do Atlético Mineiro. E aí o cara vai ficando com cada vez mais difícil. E aí no segundo tempo, e acho que foi mérito do Jorginho, a postura foi diferente. E aí o Atlético Mineiro já estava na frente, sentiu uma postura diferente, fisicamente também não vai aguentar jogar com a intensidade que jogou o jogo todo. E aí a gente equilibrou as forças. E acho que no segundo tempo fomos competitivos. Muito melhores do que os primeiros jogos do Barroca. Então, eu acho que o nosso campeonato é do 10º para baixo, né? Lutar contra o rebaixamento, mas acredito que dá para a gente continuar evoluindo, né? Principalmente com o retorno de Giovani e Neilton, por exemplo, eu acho que pode ser já um outro time. Porque nós temos uma estrutura hoje, né? Nós temos uma defesa estruturada, um meio-campo na parte defensiva estruturado. Para mim, um Matheus Salles, um jogador assim de alto nível, para mim, sinceramente. Então, não falta muito para a gente ter um time bem estruturado. Falta botar a bola para dentro, né? Claro que é o mais importante, mas eu não acho que a gente esteja naquele show de horrores que foi no início do campeonato. Mesmo no jogo de hoje, eu vejo um Coritiba diferente e mais animador para a gente conseguir escapar assim do rebaixamento. Ficou bem claro esse teu posicionamento, Mauro, porque as substituições que o Jorginho fez, o Coritiba conseguiu equilibrar o jogo, como você bem colocou, né? Então a gente reparou que ao contrário do que acontecia anteriormente, a chegada do Jorginho, a gente conseguiu equilibrar a partida, mesmo jogando mal, e até torcia para que o Coritiba não tomasse gol no primeiro tempo, porque eu sabia que o Jorginho ia arrumar o time no intervalo, e ele justamente colocou 3 atacantes, né? Aí que o Coritiba começou a conseguir jogar fazendo as jogadas pelas laterais, porque se você jogar com o Galdesani, que tem dificuldade de driblar, né, no meio do campo, mais o Giovanni Augusto, que é lento, né? Jogador lento, que nem vocês bem comentaram, né? Jogou muito rasteiro. O Matheus Salles e o Matheus Bueno, que não tem característica assim de jogadores mais de frente, o Curitiba não estava conseguindo chegar no gol adversário. E o São Paulo, ele colocou o Curitiba dentro do gol praticamente, né? O Curitiba não conseguiu respirar o primeiro tempo. Então você veja que, pela proposta do Jorginho, tem que jogar com 2 homens abertos pelo lado para conseguir desafogar. Só que o Curitiba não tem esses jogadores, né? Não tem esse jogador com essa característica. Se o Curitiba tivesse jogadores velozes, e não dá para contar com o Giovani para todas as partidas. O Giovani não vai conseguir. Uma hora ou outra vai se machucar, vai ficar 3 fora, 4, 5. Então a gente tem que ter elenco, né? E para a gente conseguir esse ano, que é importantíssimo, que a gente não caia esse ano, né? Até pela diferença orçamentária que é a primeira e a segunda divisão, o Curitiba não tem orçamento para ficar mais um ano na segunda divisão ano que vem. Então a gente precisa respirar um pouco, né? A gente precisa conseguir chegar na beira da praia, né? A gente está se afogando aí faz tempo, a gente precisa de mais um ano aí na primeira divisão para conseguir ter orçamento, conseguir reinvestir, conseguir planejar. E agora com o Paulo Pelaipe, com o Jorginho e com a nova diretoria que vem ano que vem. Então a gente vai ter que fazer de tudo para se manter na primeira divisão. E eu não vejo esse time em outra colocação se não 16º lugar, tá? 16º, 15º. Esse nosso campeonato vai ser inteiro nessas colocações. Eu não consigo ver o Curitiba respirando porque não tem elenco. O Curitiba não tem elenco. Você veja o que o Jorginho vai fazer. Vai colocar o Elisol no jogo? Vai colocar Tinha um jogador lá no banco que eu nem conhecia, um tal de Arthur. Quem que é Arthur? Vocês conhecem? O Enzo, você comenta uma coisa importante, assim, ó. As opções de elenco do Curitiba pro ataque, cara, assim, ó, Robson titular absoluto atualmente. Absoluto. Ele pode jogar até de centroavante, cara, se o Sassá não tiver condições de jogo. Porque a gente tem Robson, Sassá, Vanderlei, Igor Jesus, o Elisol, Neilton, Natan
Eu acho que são esses. Show de horrores. Cara, vejam esses jogadores aí, assim, não produz, a maior parte deles não produzem. O Elisol, com todo respeito ao jogador, mas assim, sinceramente, pra mim não é jogador de nível de Série A. Vá lá de Série B, cara. Se ele tivesse na Série B, no elenco do Paraná Clube, ele é reserva. Ele é novo ou ele é velho? O Alisson é novo, né? É novo, deve ter seus... De repente, cara, 22, falta o cara começar um pouco. Talvez não seja algum momento dele estar na Série A ainda. Jogar no Paraná Clube, se ajeitar lá, entendeu? Então, assim, Hoje o Paraná é líder e o Coxa cai, viu? Nessa posição. Então eu não sei se ele se jogaria César, no Paraná, não. mas o César não quis ele não falou menosprezando o Paraná Clube, ele falou dizendo assim, por ser um time de Série B, bom. Tem o Curitiba, né? Eu acho que o Alisson não jogava no Paraná hoje, não. Eu também acho que pra mim ele é reserva do time, assim, ó, sem sacanagem, ele é reserva do Operário, cara, ele é reserva de um monte de time da Série B, e ele é reserva do Curitiba, mas eu ele não é acho ele tão horroroso assim, cara. Eu até acho assim que ele tem um potencial. Só que não tá preparado ainda para jogar. Ele é um cara rápido e tal, mas enfim. Eu acho que ele tinha que tentar a sorte em outro lugar, depois que ganhar uma cancha, de repente tentar vir para cá de novo. Um cara de potencial. Londrina da vida, enfim. Um cara de potencial que não tá pronto pra Série A, pra ser titular, é o Igor Jesus. Que você vê assim, por que eu digo que ele é de potencial? Porque você vê que ele entra hoje e entrou bem. Contra o Botafogo ele não entrou bem. Então, ele faz uma partida boa, 2, 3 ruim, e por aí vai, mas você consegue perceber pelo toque de bola, pelo jogo que ele produz, que ele tem futuro. Mas o Igor Jesus, cara, se você deixar ele jogando até quarta-feira aí, sem parar, cara, só parando pra ir no banheiro, dar uma cochilada, não vai sair gol, cara. Não sai, cara. Então, não sai. mas hoje ele joga. Chute, não sai um chute, cabeceio errado. Ele até, tá bom, é aquele cara assim, faz várias jogadas que mas não sai nada, cara. Não vai sair. Você pode deixar ele jogando até quarta-feira aí, não vai sair gol. Isso eu tenho certeza. Hoje ele não joga mais de centroavante no Curitiba faz tempo que ele não entra no. Mas ele é atacante. Mas o Neilton faz quantos gols na carreira? O Neilton que a gente elogia. Diferente. O atacante não faz só gol, cara. Diferente. Joga de lado, de bola. Hoje em dia, o atacante tem que fazer gol, cara. Não, Aliás, pra mim, eu tenho uma teoria acho, de mas tá? eu também Todos prefiro. os jogadores têm que fazer gol, todos. Mas vamos lá, assim, ó, dos nossos centroavantes, cara, quantos gols o Neilton faz? O Neilton também não é fazedor de gol. O nosso Não, elenco mas ele não é fazedor de gol é o centroavante. Robson, cara, é o único. E o Sassá, de vez em quando. É os únicos que fazem gol no nosso time. Assim, pra mim são jogadores, assim, que são úteis, mas a gente não tem atacante de velocidade. A gente precisa urgente de contratação de atacante pra jogar de lado de campo, cara. A gente só tem atacante, assim, útil. A gente só tem Neilton, que tá machucado, sabe Deus quando vai voltar agora, e o Robson. Cara, mas se você tem dois, e direto um vai estar suspenso, outro vai estar machucado, e você escala dois no jogo, jogando com 4-3-3, você sempre precisa de dois, cara, você precisa urgente de reserva, você precisa de peça de reposição. A peça de reposição hoje é o Elisol, Natan e Igor Jesus, que fez a carreira dele na base como centroavante e começou agora, faz 3, 4 partidas, jogado de atacante de lado de campo, que na minha opinião é até melhor do que centroavante, porque ele realmente não faz gol. O Igor Jesus dá pra deixar de reserva. Pronto. Mas é reserva mesmo. Ele tem 19 anos, ele não dá conta de ser titular na Série A. Não dá conta, é reserva. Ele gol no Paranaense, quem dirá no Série A. A grande decepção é o Sassá, né? Porque um centroavante, o que o centroavante tem que fazer? Um contigo joga gol, fechado. Gol, camisa 9. Tem que fazer gol, mas além disso, ele tem que matar a bola, segurar. Perfeito. Entendeu? Esperar o time chegar, e tocar pro lado, correr pra área. Fazer aquela função de pivô, né? Qualquer centroavante faz isso aí, tá? O Igor Jesus faz. Você pode ver que ele entrou e fez isso aí. Mata a bola, segura o marcação, toca pro lado e corre para. O Sassá não faz isso, cara. Então eu acho que ele não é centroavante. E o Sassá, ele nos jogos passados até tinha assim uma atenuante porque ele não tinha muitas oportunidades e tal. Mas no jogo de hoje, cara, hoje ele foi muito mal mesmo. Hoje sim, para mim ele foi uma decepção. Mas eu ainda continuo confiando no histórico dele, porque eu já vi ele fazer partidas muito boas, né? Já vi ele fazer gols de categoria. Então, assim, não é possível que daqui a pouco não vá virar um pouco a fase, né? Então, eu acho que dá para insistir um pouquinho mais. Inclusive porque nos jogos passados eu via ele bastante competitivo. Hoje eu achei um pouco mais devagar, mas mesmo assim
acho que ainda dá para a gente depositar alguma esperança nele. Eu acho que o principal para mim de toda dessa mudança é que o Coxa tá melhor defensivamente. Não tem aquelas coisas que aconteciam com o Barroca de vir um contra-ataque de mais atacantes do que zagueiros, aquelas coisas pararam de acontecer. Então, para um time que está lutando por rebaixamento, isso é importante, né? Não tomar gol em vários jogos, porque o Atlético Mineiro é um jogo fora da curva. A gente tá jogando talvez com um time que dispute o título, né? Mas o Coxa vai disputar vários jogos com times que vão estar na mesma posição. Então ele tem que ser firme defensivamente. Esses chutes que aconteceram, essas dificuldades, não vão ser em todos os jogos, né? Assim, de cara de pegar uma bola alta, chutar na trave, esse tipo de coisa. Então tem que ser firme defensivamente. Aproveitando o gancho dos próximos jogos, o que vocês acham? Então, Goiás vamos falar isso agora. O próximo jogo é contra o Goiás agora. É um jogo importantíssimo, né? Porque mais um jogo daqueles, não é nem 6 pontos, né? 200 pontos, porque ninguém pontua nesses aí, então tem que pontuar, né? Fora de casa. O que vocês acham do jogo e se faria alguma mudança no time? Carlos? Não dá para ouvir. Vai eu aqui, então. Vai, Enzo. Eu entraria com aquele Natan da base lá, pelo lado, o Robson e o Sassá na frente. Natan da base, né? Pelo lado, porque é o único jogador de velocidade que eu tenho no elenco. Entraria com o Giovanni Piccolomma, esse que entrou no final aí, começaria com ele o jogo, mostrou que deve jogar. O Matheus Salles e o Matheus Bueno para não mexer muito na equipe. E a zaga, eu não gosto do zagueiro canhoto pelo lado direito, já falei isso uma vez, para mim o Filimão tá torto. Mas eu acredito que o Curitiba vai ganhar. 2-1 Curitiba. César? Bom, eu acho que o Curitiba é um jogo de 200 pontos, como você disse, né? Não pode nem pensar em empatar, né? É concorrente direto ao rebaixamento. Então eu entraria com o Natanael na lateral direita, faria essa modificação. No meio-campo, Hugo Moura e Matheus Salles de segundo volante. E na meia, Matheus Bueno e Giovanni. E no ataque, Robson e Sassá. Eu faria apenas 2 modificações. Eu colocaria o Giovanni, sem dúvida nenhuma, né, no lugar do Giovanni Augusto. E acho que me renderia ao 4-3-3, né, porque a gente tem jogado assim, vamos continuar assim. Mas eu acho que o futebol também é questão de merecimento. O Igor Jesus hoje entrou e fez um papel importante de puxar contra-ataque. Então eu iria com Igor Jesus, Sassá e Robson. E na meia eu iria com Matheus Salles, Matheus Bueno e Giovanni. E o Hugo Moura ficaria para o segundo tempo ali, se entrar bem de novo, aí já quem sabe no próximo poderia pensar em dar titularidade para ele. E nesse jogo eu colocaria o Galdesani na reserva. Não tá indo. Eu iria na mesma formação, eu tentaria o Hugo Moura, tentaria o Hugo Salles, Matheus Bueno e Giovanni. Tentaria colocar o Natanael na lateral direita, porque é um cara mais rápido do que o Jonathan, que também é ruim defensivamente, então tanto faz. E vai com... No ataque manteria, né? Vamos lá, eu acho que ganha. Difícil, mas tomara que ganhe. 1-0 aí. Então é isso. Nos vemos num pós-jogo, né? Se der, depois do Goiás, na quarta-feira. O jogo é 6 da tarde, né? Um horário esquisito, mas a gente não escolhe nada, né? Então é isso. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Carlos. Compra um microfone novo aí. Um abraço. Um abraço.